Boa noite, senhoras e senhores. Estou presente neste ato ecumênico de 2025 para, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União, pedir perdão a todos que tombaram e sofreram lutando pela liberdade no Brasil. Pedir perdão pelos erros e as omissões judiciais cometidas durante a ditadura. Eu peço perdão a Vladimir Herzog e sua família, a Paulo Ribeiro Bastos e a minha família, a Rubem Paiva e a Miriam Leitão e seus filhos, a José Dirceu, a Aldo Arantes, a José Genuíno, a Paulo Vanucci, a João Vicente Goulart e a tantos outros homens e mulheres que sofreram com as torturas, as mortes, os desaparecimentos forçados e o exílio. Eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal em detrimento da democracia e favoráveis ao regime autoritário. Recebam o meu perdão, a minha dor e a minha resistência. A anistia é o reencontro da nação consigo mesmo. Sequestraram o embaixador americano, sequestraram o embaixador da Suíça, sequestraram o embaixador da Alemanha, sequestraram o cônsul do Japão, mataram um empresário dinamarquês do grupo Ultra, o Boyleson, mataram um capitão americano que funcionava na embaixada, mataram um major alemão. Foi em 1969, sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrecht, no Rio de Janeiro. Ele estava no Cadillac dele e o Cadillac foi abordado. Ele foi posto num Fusca, numa Kombi, levou uma coronhada na cabeça, ficou sangrando. Foi um grupo de 14, chefiado pelo Franklin Martins e pelo Fernando Gabeira, que foi deputado. Contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. Era para ser um sequestro que acabasse com as festas da Semana da Pátria. E o Elbrecht foi devolvido, encontraram o Elbrecht no dia 7 de setembro. Foi em troca de soltura de presos, inclusive Zé Dirceu, que foram enviados para o México, banidos, foram enviados para o México. Tem aquela foto clássica, eles todos os dias. Está outro amigo lá, o Flávio Tavares, está lá também no grupo. Um avião da Varig os levou para o México. Agora, eu queria lembrar, estão todos, os 14, anistiados. Eles receberam anistia, sequestraram o embaixador americano, sequestraram o embaixador da Suíça, sequestraram o embaixador da Alemanha, sequestraram o cônsul do Japão, mataram um empresário dinamarquês do grupo Ultra, o Boyleson, mataram um capitão americano que funcionava na embaixada, mataram um major alemão. Foram todos anistiados. Agora tem uma coisa. Como eu mostrei para vocês, até sequestradores foram anistiados. Agora é gente que estava se manifestando, estava numa catarse, como eu disse, no dia 8 de janeiro. Claro que ficam de fora aquele destacamento precursor, né, que entrou sem dificuldade no Palácio do Planalto, foi bem recebido com água, com cumprimentos e andou destruindo bastante, né, aquele relógio, por exemplo, obras de arte. Se houve destruição no Congresso também tem que pagar, mas não um batom, né, pelo amor de Deus. E morreu gente presa, né? São milhares de famílias que estão chorando aí isso que aconteceu. Foram gerações. Gabeira aqui testemunha, eu sou testemunha, né? A gente acompanhou a longa construção do sistema democrático e republicano do Brasil. Não é possível que o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, está dizendo para a gente o que é preciso, o que não é preciso para acalmar. Não tem apaziguamento quando alguém tentou um golpe.
Não existe apaziguamento. Eu estou com o Alexandre de Moraes quando ele disse, não existe apaziguamento nessa forma. Não há pacificação com o golpista. O golpista tentará o golpe de novo. Aqui nós estamos mostrando, esse é um golpe complexo, porque ele continua, ele está em processo. Ele aconteceu lá atrás, há um ataque ao julgamento, segundo a lei aprovada, e há a pressão exercida sobre o governo dos Estados Unidos para que nos castiguem. Esse golpe está continuado no tempo. Sim, é um movimento para criar estabilidade no Brasil. E destrói o que foi construído a duras penas. Então, é muito grave. É um movimento... Tem toda uma sociedade a reagir aqui, não? E aí ficou na vanguarda do movimento, aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Eu só tive uma organização na vida, Dissidência Comunista da Guanabara. Nunca mudei, nunca saí dela, nunca entrei em outra. O nosso primeiro grande erro, a gente fez uma conferência em abril de 69 para mudar a linha política de 67, que era uma linha pacifista, muito influenciada pelo Partidão ainda, que nós tínhamos acabado de sair do Partidão em 67. Aí em abril de 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins. Justifica a votação a favor da anistia. Teve um julgamento que durou a metade do ano e os advogados do presidente Bolsonaro, dos réus, nunca falaram da ditadura, nunca falaram da perseguição. Como nós defendemos a anistia, gente? Os esquerdistas, muitos deles que assassinaram mais de 120 assassinatos. Eu estou falando em assalto a banco. A esquerda foi anistiada de assaltos, de homicídios, de sequestros. E eles foram todos anistiados ampla, de forma restrita e geral. E agora eu estou falando de velhinhos, com bíblias na mão, sem armas, sem planejamento. E vocês dizem que isso não merece anistia? Que país é esse, minha gente? A gente, realmente, a inversão de valores tomou conta do Brasil. É um estado deprimente, o estado que vive a nossa nação, em que a imoralidade se torna moral e a moralidade se torna imoral. Fazer o certo hoje é sinônimo de perseguição. Uma das justificativas do PT contra a anistia é que no período em que sofreu a Lava Jato, toda a história da Lava Jato, nunca se pediu anistia pelos réus e nunca se pediu anistia pelo presidente Lula. Como é que a senhora avalia essa avaliação do PT? O escândalo da Lava Jato, minha gente, o Lula foi descondenado, não foi inocentado. Foi o maior escândalo de corrupção do Brasil. Existiu corrupção na Petrobras. As pessoas delataram os esquemas, devolveram dinheiro roubado. Milhões e milhões de reais. Isso existiu. Nós estávamos diante da maior quadrilha que já existiu no país, saqueando desde o centro do poder aqui em Brasília. Isso existiu. Isso foi uma realidade. Não é porque, sob a justificativa de que o Moro e o Dallagnol, promotor e juiz, estavam combinando perseguir, se anulou tudo. Então agora nós temos que anular esse processo que está no Supremo, porque o Alexandre de Moraes, pela Vaza Toga Eduardo Tagliaferro, demonstrou nas mensagens dos grupos privados do gabinete do Alexandre de Moraes, o ministro, que havia uma combinação de perseguição a pessoas. Ele não queria soltar pessoas que o PGR pediu para soltar. Ele combinava com o PGR quem ele iria perseguir. Então tem que anular esses processos. São todos absolutamente nulos de pleno direito. Não existe o princípio de presunção de inocência. Não existe foro privilegiado para essas pessoas. Elas nem deveriam estar sendo julgadas lá. São inimigos declarados do Bolsonaro. Esse processo é nulo de pleno direito. Isso é um grande teatro para criminalizar a oposição, para tirar o Bolsonaro do jogo político. E mais, eles vão assassinar o Bolsonaro. Essa urgência do projeto da anistia, obviamente, ela se dá em função de uma condenação duríssima, mas justa, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas isso tem a ver com um fato que liga a todos eles, que é o elo de que o STF se politizou e passou a ser um protagonista da censura e do autoritarismo no Brasil desde 2019. O Cacai disse que nenhum ministro se manifestou, que ele não se recorda. Então eu vou aqui recordar, o ministro, inclusive no julgamento do Bolsonaro, algo que não tinha nada a ver com o assunto, o ministro Flávio Dino se manifestou, dizendo que a anistia era inconstitucional. Uma anistia que nem existia, porque não tinha projeto. Se isso não é pautar, o ministro Moraes também se manifestou dizendo que era inconstitucional. O ministro Gilmar também já se manifestou, esse, inclusive, fora do julgamento, porque não estava na corte, não fazia parte da turma, mas sempre está dando entrevistas
quase que diariamente na TV, também se manifestou dizendo que era inconstitucional a anistia. Então, enfim, se você tem ministros que assim se manifestam a respeito de um tema, eles estão dizendo o fato, esses crimes que estão em circuito são inconstitucionais se a anistia os atingirem. Como é que você faz um projeto se os fatos que seriam anistiados, os ministros estão se antecipando? Isso é pautar, com certeza absoluta, o Congresso, que é algo totalmente, entendo eu, indevido, e isso sim é uma espécie de rompimento com o processo democrático. Você impede o Congresso de fazer o trabalho dele. Como é que a gente pode achar, por exemplo, que esses crimes imputados, os crimes imputados, por exemplo, a Débora do Batom, são os mesmos crimes imputados ao Bolsonaro? Como é que se anistia um e não anistia o outro? Essa sim seria uma anistia inconstitucional. E outra, a gente tem aqui, diante de nós, uma anistia que seria para a pessoa que entrou num prédio público, pessoa que depredou uma cadeira, pessoa que riscou uma estátua com batom, que fez live e coisas assim. Enquanto em 79, todos nós ficamos muito bem com uma anistia que abarcou guerrilheiros que sequestraram, assaltaram bancos e inclusive mataram pessoas durante o regime.